Amados, nesta noite nós temos lido Isaías capítulo 36 e gostaríamos de chamar a sua atenção para uma meditação nesse capítulo da Bíblia Sagrada. Nós vamos estar falando com a ajuda de Deus sobre o que aprendemos com Ezequias nessa quarentena. O que aprendemos com Ezequias nessa quarentena. Nós lemos o texto e nós descobrimos que Senaqueribe cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém. O povo não podia entrar nem sair, ficaram ilhados, sitiados, isolados, confinados, ficaram de quarentena. Mas nesse período difícil, o rei Ezequias, um servo de Deus, vai nos ensinar preciosas lições. Era o Império Assírio, no comando do rei Senaqueribe, e invadiu e cercou Samaria lá pelo ano 701 a.C. O povo de Jerusalém ficou sitiado, preso, ilhado, confinado por um bom tempo. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. A cultura era agrícola, tinham que trabalhar, tinham que comer, e agora o que fazer? Aí vai entrar em cena Ezequias, rei de Judá. Estava sendo um bom rei, era um verdadeiro filho de Davi, um homem que confiava no Senhor. Mas nem por isso ficou isento de também passar por essa tribulação. Nunca supomos que quando os tempos são bons e os homens são bons, as coisas vão piorar. Nunca nós pensamos assim. Sempre pensamos tempos bons, homens bons, tudo bom. Mas foi exatamente no tempo de Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, invadiu e cercou a Samaria. A invasão de Senaqueribe foi uma grande tribulação para Judá, através da qual Deus provou a fé de Ezequias e ao mesmo tempo castigou aquele povo. Olha, irmãos, a insatisfação secreta, preste atenção a isso, a insatisfação secreta, lá no coração, a hipocrisia, a indolência da maioria das pessoas, não era visto por muitos, mas Deus via o coração daquela gente. Eles andavam reclamando de tudo, eles andavam insatisfeitos, eles estavam vivendo uma vida religiosa hipócrita, eles estavam vivendo uma indolência espiritual, como que dormindo. As pessoas não davam muito conta do que estava acontecendo, mas Deus vê tudo e acompanha tudo e trouxe aquela tremenda correção para o seu povo. De repente, se levanta Senaqueribe, o maior rei daquela época, maior exército, um reino forte, o reino assírio, e vem contra Samaria. Amados, muitos de nós não gostamos de provas, claro, não gostamos de crises, também não, muito menos de quarentena, de isolamento. Quem é que gosta de ficar isolado, preso em casa? Ninguém. Mas deixa eu dizer para vocês que esses períodos de confinamento, de isolamento, muitas vezes purificam a nossa fé. Muitas vezes esses períodos vêm para aumentar a nossa esperança. E vêm também para nos ensinar a depender inteiramente de Deus. Quando estamos no corre-corre da vida, muitas vezes nem paramos um pouco para pensar que tamanho está a nossa fé. Como é que está a nossa esperança?
Como é que está a nossa dependência de Deus? Então, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento, em tempos de confinamento, quando ficamos ilhados, sitiados, aí podemos parar, pensar, refletir e podemos fazer uma alta análise de como está a nossa vida diante de Deus. Foi isso que aconteceu nos dias do rei Ezequias. Ezequias era um homem de Deus. Ezequias era um rei temente a Deus. Mas em seus dias, Samaria foi sitiada, foi cercada. O povo ficou confinado, sem poder sair de casa. E agora, que lições nós vamos aprender? Como é que Ezequias se portou naquela situação? Nesta noite, pare um pouquinho aí onde você está. Vamos aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus tem ensinos maravilhosos para nos dar. Eu li esse texto, essa história, esses capítulos da Bíblia essa semana. Me vieram algumas perguntas. O que mais tem feito os crentes sofrerem nesse tempo agora de pandemia, de quarentena, de isolamento? O que é que mais tem feito os crentes sofrerem? Fiquei pensando em vocês e me veio essa pergunta. E aí me veio uma resposta. O que mais tem feito os crentes sofrerem é que muitos pensam que o povo de Deus não sofre. O povo de Deus não é para passar por luta. O povo de Deus não é para passar por prova. Isso é resultado dessa teologia chamada da prosperidade, entre aspas, que estava sendo disseminado no seio da igreja. Que crente não adoece, que crente não passa prova, que crente não pode ser pobre. Essa teologia foi entrando nos arraiais das igrejas pentecostais, de forma que o nosso povo não estava preparado para o sofrimento. E isso é o que mais está fazendo o nosso povo sofrer. Porque se dizia, crente não sofre, crente não adoece, crente não empobrece. E agora nós estamos vendo crente adoecendo, crente sofrendo, crente morrendo, crente desempregado. Essa é a realidade. E agora tem muita gente sofrendo com isso. Mas, amados, agora chegou o momento de nos voltar para a palavra de Deus. Porque Jesus falou e disse assim: os pobres vocês sempre terão convosco. Foi? Jesus disse isso: os pobres vocês sempre vão ter. Então, se Jesus disse que sempre ia ter pobre, é porque sempre vai ter pobres. Lázaro era amigo de Jesus, mas mandaram dizer: Jesus, Lázaro, o amigo a quem tu amas, está doente. Então a Bíblia Sagrada, ela é um livro completo, é um livro perfeito. A Bíblia não diz que o justo não sofre, pelo contrário. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Muitas são. Agora, não para por aí o versículo, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O que nós precisamos é não tirar o nosso olhar da palavra de Deus. Não é? Mas isso tem feito muita gente sofrer. Não é? Muita gente sofrer porque o nosso povo não estava preparado para o sofrimento, para a dor, não é? Para a doença, para a morte. E agora nós estamos vendo que o que a palavra de Deus disse sempre é uma pura realidade. Agora, que lições nós vamos aprender com Ezequias? Ezequias era um homem de Deus. Ezequias era um rei que temia ao Senhor. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. E passou lutas, e passou provas, e foi sitiado, e ficou preso, e ficou ilhado, e ficou de quarentena. E que lições Ezequias nos ensinou? A primeira lição que eu aprendo aqui na história do capítulo 36 e 37 de Isaías. Depois em casa leia esses dois capítulos lentamente. Você vai ver. Primeira lição que eu aprendo: ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não nos livra de passar por tribulações. Ezequias era fiel a Deus. Ezequias era temente a Deus.
Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, mas nem por isso ficou isento de passar por tribulações. E aí eu aprendi com Ezequias. Nessa quarentena que ele passou, ele está me ensinando que eu não sou melhor do que Ezequias, nem melhor do que Davi, nem melhor do que ninguém. Você também, meu irmão, não é melhor que ninguém. Então, mesmo sendo cristãos, sendo justos, sendo temente a Deus, mas essa vida de servir a Deus não nos isenta de passar por tribulações. Não houve em Judá um rei como Ezequias. A Bíblia deixa claro. Um homem tão crente, tão fiel, tão confiante em Deus, porém mesmo assim foi atribulado. Às vezes pensamos que sofremos porque alguma coisa está errada. Esse pensamento não é saudável. É só você lembrar de Ezequias. Lembre de Jó. E lembre de tantos outros homens de Deus. A Bíblia diz, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Quem era esse? Jó. Quem sofreu tanto como Jó? Então a primeira lição que eu aprendo essa noite é que o fato de sermos fiéis a Deus não nos isenta, não nos livra de passarmos por tribulações. Aqui nós temos a astúcia de Rabsaqué. Rabsaqué era um comandante do exército do rei da Síria. Ele é o instrumento usado com seu orgulho, com sua malícia, com sua falsidade, e vem blasfemar contra o Deus de Ezequias. Rabsaqué afronta não só Ezequias, mas afronta o Deus vivo. E aí daqui a pouco, me aguarde, você vai ver que o justo sofre. Agora aqueles que afrontam, aqueles que perseguem, aqueles que servem a Deus, no final vão pagar a conta e vão pagar dobrado. Glória a Deus. Mas o que eu quero tirar como primeira lição essa noite é que ser fiel a Deus não nos isenta de lutas. Tem muita gente sofrendo por aí dizendo, Deus, por que é que eu estou passando por isso? Porque outros passaram. Ezequias passou, Jó passou, Jesus passou. Não é? Jesus passou. Então vamos aprender isso, vamos entender isto pela palavra de Deus. Ser fiel a Deus não nos livra de passarmos por tribulações. São Lucas capítulo 24. Jesus está conversando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Havia ressuscitado, mas os discípulos não tinham visto ainda. Iam voltando para Emaús tristes, pesarosos. De repente Jesus aparece no meio dos dois. Que palavras são essas que trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? Olha lá, os discípulos estavam tristes. E por que eles estavam tristes? Disseram, olha, nós pensávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles não estavam preparados para os sofrimentos. Eles não estavam preparados para saber que Jesus ia morrer. Mesmo que Jesus disse, eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Pois bem, Jesus vai conversando com aqueles discípulos. E de repente, no versículo 26, Jesus disse uma palavra muito linda ali, que eu registrei aqui. Jesus disse, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e depois entrasse na sua glória? O que é que Jesus disse para aqueles 2 discípulos que estavam tristes porque Jesus havia morrido, porque estavam enfrentando uma luta, uma tribulação, uma dificuldade? Jesus disse que convém, é necessário, importa que a gente padeça, que a gente passe algumas lutas, algumas tribulações e depois entremos na glória celestial, onde não haverá luta, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá separação. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, convém, é necessário, importa que passemos por algumas tribulações. Olha o que disse o apóstolo Paulo lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, quando ele está confirmando o ânimo dos discípulos, exortando eles a permanecer na fé. Aí Paulo diz para ele, meus irmãos, importa por muitas tribulações entrarmos no reino de Deus. O que é que o apóstolo estava dizendo? Minha gente, é necessário passar por tribulações.
A gente passa por tribulações, mas depois nós vamos entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, então a primeira lição que eu aprendo aqui com Ezequias, que o fato de sermos fiéis não nos isenta de passarmos por tribulações. Ezequias era um crente fiel. Ezequias foi o melhor rei de Judá. Ezequias temia a Deus, mas nem por isso o grande rei Senaqueribe, o rei da Síria, veio contra ele, querendo destruí-lo, querendo acabar com ele. Glória de Rabsaque, seu comandante, o comandante de campo, de guerra, o afrontou ao Deus vivo diante de Ezequias. O fato de Ezequias ser fiel a Deus, ele não ficou livre dessas lutas. Porém, lá na frente você vai ver que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. A segunda lição que eu vou aprender aqui com Ezequias, versículo 1 diz que no 14º ano do Ezequias, capítulo 36 de Isaías, você está com a sua Bíblia em casa, pode me acompanhar. Aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o chanceler. Versículo 4, e Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, diga esse recadinho para o rei Ezequias. Assim te diz o grande rei ao rei Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa? Que confiança é esta que tu manifestas? Em quem é que tu estás confiando? O que é que tu estás pensando, Ezequias? Versículo 5. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela sua mão e lhe furará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. De primeira, Senaqueribe pensava que a confiança de Ezequias estava no rei do Egito. Se enganou. Mas no versículo 7 ele ainda lança mais um desafio, uma afronta. Ele diz: mas se me disseres, não, no Senhor nosso Deus está a minha confiança. Porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? A partir daí, Rabsaque começa a afrontar o Deus vivo. Em que é que você tanto está confiando? Em que é que está baseada a sua confiança? O grande rei manda lhe perguntar. Aleluia! Eu vou aprender aqui agora com Ezequias que vale a pena confiar em nosso Deus. Confiar nesse Deus que nós confiamos, meus irmãos, vale a pena. Eu não estou lhe chamando essa noite no rei do Egito, nem A, nem B, nem C. Eu estou lhe dizendo que confiar no Deus Todo-Poderoso, no nosso Deus, vale a pena. Deixa o inimigo ameaçar, deixa o inimigo intimidar, tentar intimidar, deixa o inimigo mentir, deixa o inimigo caluniar, diga o que quiser. A sua confiança não tire do Senhor nosso Deus. Continue confiando no Senhor. Olha que astúcia, Rabsaque quer perguntar ao rei Ezequias, um rei temente a Deus: que confiança é esta? Em que é que você está apoiado? Em que é que você confia? Meus amados irmãos, é sério isso. No capítulo 36 e o versículo de número 4,
Na NVI diz: assim diz o grande rei, rei da Síria. Em que está baseado a sua confiança? Olha que desafio. Olha que afronta. Rabsaque, um ímpio, um pagão, perguntando a um servo de Deus: em quem é que você confia? Em quem é que está baseado a sua confiança? Glória a Deus. Amados irmãos, o versículo seguinte diz, o versículo 11: então disse Eliaquim, Sebna, a Joá e Joás a Rabsaque: pedimos-te que fale aos teus servos em siríaco. Fale aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico. Não fale em hebraico, não, fale em siríaco, para a gente entender aqui. Eles compreenderam melhor o siríaco. Então Rabsaque pôs-se em pé, clamou em alta voz: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Versículo 15: nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Olha o inimigo como é astuto, afrontando cara a cara, dizendo: olha, vai e diga a Ezequias que não é para ele enganar vocês não, mandando vocês confiar no Senhor. Diga a ele lá: nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor. 16: não deis ouvido a Ezequias. Ezequias temia a Deus. Ezequias confiava no Deus Todo-Poderoso. Ezequias sabia quem era o seu Deus. E esse inimigo do povo de Deus, desafiando o povo de Deus, afrontando o povo de Deus, e ainda mandando um recado, dizendo: olha, diga lá para Ezequias que ele não engane vocês não, mandando confiar no Deus Todo-Poderoso não. Que o rei da Síria é muito forte, é muito grande. Ah, quem é grande na presença desse Deus? Quem é grande diante de um Deus tão poderoso como o nosso? Aleluia. Mas Rabsaque está aqui, afrontando. Quem sabe há pessoas que me ouvem essa noite que estão sendo afrontados. Glória a Deus. Porque o inimigo, ele afronta de várias maneiras. Afronta quando você tem e afronta quando você não tem. Glória a Deus. Quando você tem, é como Jó. Jó, quando tinha, sabe como o diabo afrontou? Dizendo assim: Jó só é crente porque tem. Tu cercasse ele de bênção, ele está todo abençoado lá, por isso que ele é crente fiel. Agora tira o que ele tem. Então quando a gente tem, Satanás afronta de uma forma. Quando você não tem, o diabo já afronta de outro jeito. Você não tem, está desempregado, está sem dinheiro, está sem condições. Aí ele chega: onde está teu Deus? Cadê o teu Deus? É preciso que o crente tenha uma segurança. O meu Deus está no céu e na hora que ele quiser, ele vai se levantar e vai agir ao meu favor. O inimigo, ele afronta de várias maneiras. Aqui ele está afrontando Ezequias, afrontando quem confiava no Senhor. Mas amados, até hoje eu ainda não vi quem afronta o Deus vivo permanecer de pé. Termina com a cara no chão, termina derrotado, porque o nosso Deus é um Deus que toma vingança, é um Deus que peleja, é um Deus que batalha, é um Deus que age. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vale a pena confiar no Senhor. Você vai ver lá na frente que vale a pena confiar no Senhor, porque Deus deu uma vitória tremenda a Ezequias, porque ele continuou confiando no Senhor, continuou estimulando o seu povo a confiar no Senhor. Mesmo que o inimigo dissesse: diga a Ezequias que não engane vocês não, mandando confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas Ezequias não deu ouvido à afronta do inimigo não. Meu irmão, se algum inimigo te afronta, dizendo: cadê teu Deus? Tu não é crente? Não dê ouvido a isso não. Continue confiando no Senhor. Aleluia. Vamos ver no final quem é que vai vencer a parada. Vamos ver no final quem é que vai ganhar esta guerra. Vamos ver se é o mal ou é o bem. Vamos ver se é a igreja do Senhor Jesus ou é aqueles que não confiam no Senhor Jesus. Amados, a Bíblia diz no Salmo 125, verso 1 e 2, diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Aquele que confia no Senhor, a Bíblia compara com o monte Sião. Aleluia. Diz, como estão os montes à roda de Jerusalém. Deus já me deu a graça de entrar 3 vezes em Jerusalém. E quando eu entro em Jerusalém, quem vai para Jerusalém, vai subindo. Tem que passar por algum monte, mas depois do monte tem que descer. Jerusalém fica no vale. Glória a Deus. Jerusalém fica rodeada de montes. É o Monte Moriá de um lado, é o Monte Sião de outro, é o Monte das Oliveiras de outro, e no meio, Jerusalém. Agora, olha o que é que o salmista diz. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, isso é, ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Por que é que Jerusalém é uma cidade forte, é uma cidade poderosa? Porque ela está rodeada de montes. Para alguém chegar a ela, tem que subir no monte. E subindo no monte, vai ter guardas, vai ter sentinela, vai ter vigia, que vai ver alguém que está subindo para descer para Jerusalém. Ah, pois assim é quem confia no Senhor. O Senhor está à sua volta, o Senhor está ao seu redor, o Senhor está, aleluia, se acampando, aleluia, ao nosso lado. Por isso o crente está seguro em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, aleluia, glória a Deus, mas permanece para sempre, aleluia. Na NVI, Jeremias 17, e o versículo 7 e 8, diz assim, ó, Jeremias falando da bem-aventurança de confiar no Senhor. Ele diz, bendito o varão que confia no Senhor. Bendito, você é bendito, meu irmão, por confiar no Senhor. Você é digno de ser louvado. Você é digno de bênção. Glória a Deus, porque você confia no Senhor. Quem não confia no Senhor, Jeremias diz que é maldito, é amaldiçoado. Mas quem confia no Senhor, ele diz, é bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8 diz, ele será, sabe como? Será como a árvore plantada junto às águas. Estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Calor aqui fala de prova. Calor aqui fala de luta. Será que uma árvore plantada lá junto a um ribeiro de água, ela vai estar preocupada com o calor? Pode dar o calor que der. Ela está ali junto das águas e as raízes estão lá indo buscar água na fonte. Aleluia. Assim é quem confia no Senhor. Assim é aquele cuja esperança está no Senhor. Pode o calor estar como esteja. Pode a luta vir de onde vier. Mas ele está na fonte. Ele tem raízes para buscar água na fonte. Aleluia. Estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde. Glória a Deus. Fica verde. E no ano da sequidão, quando a prova vem, a Bíblia não diz que a prova não vem não, que não ia ter ano de sequidão, diz, no ano da sequidão, vai vir o ano da sequidão, o ano da prova, da dificuldade, mas aquele que confia no Senhor, ele não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Dê glória a Deus por isso, né? Que maravilha, como vale a pena confiar no Senhor. Então eu aprendo com Ezequias aqui, primeiro, o fato de sermos fiéis, não nos isenta das tribulações. Número 2, eu aprendo com Ezequias que vale a pena confiar no Senhor. Número 3, eu aprendo com Ezequias que nas crises não podemos perder o controle emocional. Ah, meu irmão, isso aqui é muito importante. Na crise, Ezequias não perdeu o seu controle emocional. E eu vou lhe explicar por que é que nós não podemos perder. Mas deixa eu mostrar primeiro aqui o texto. A partir do versículo 13, Rabissaqué se pôs em pé, clamou, ameaçou. Versículo 18. Não vos engane, Ezequias. Isso era Rabissaqué, comandante do exército do rei da Síria, afrontando Ezequias. Afrontando o povo de Deus. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Vocês não confiem nisso não. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Mas os deuses das nações é uma coisa. O nosso Deus é o Deus que manda no céu, na terra e no mar.
É diferente, glória a Deus. Rabsaque não conhecia o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele afrontou, versículo 21. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra. Estava ali Eliaquim, estava ali Sébina, estava ali Joás, estava ali os cooperadores da obra de Deus sendo afrontados. Ezequias, o rei, todo o povo de Deus sendo afrontado por aquele inimigo. Mas diz que Rabsaque afrontou, mas ele, diz o versículo 21, mas eles calaram-se e não lhe responderam palavras. Porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. Não digam nada. Fique calado. Não vale a pena responder provocações. Se o inimigo te provoca, se o inimigo te critica, quer abalar tua fé, tua confiança em Deus, permaneça calado. Ezequias pediu aos seus servos, fiquem calados, há tempo de calar e há tempo de falar. Na hora da afronta não é hora de você falar. Está sendo afrontado, está sendo ameaçado, o inimigo está querendo destruir a sua fé, a sua confiança em Deus, fique calado. Espere o livramento do Senhor. Existem pessoas que, se nós oferecermos qualquer resposta, ou teológica, ou racional, é como lançar pérola a porcos. Então é melhor ficar calado. Você vai lançar pérolas a porcos? Tem pessoas que você disser assim, não, mas o meu Deus pode, o meu Deus... Aí ele vai se levantar contra você, vai querer lhe envergonhar, vai querer partir para cima de você. Então é melhor ficar calado. Está querendo lhe afrontar? Está querendo diminuir o seu Deus? Está querendo dizer que você não confia no Senhor? Permaneça calado. Jesus venceu calado. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele era interrogado perante o tribunal por Pilatos, diz que Jesus não lhe respondeu nada. Ficou calado. Houve momentos que Jesus falou, mas houve momentos que ele ficou calado. Há momentos que é melhor a gente ficar calado. Às vezes é melhor entregarmos essas situações ao Senhor. Ele tem em suas mãos os corações dos humanos e ele dará a melhor resposta. Às vezes a gente quer responder, o inimigo às vezes quer nos afrontar. Você vai continuar confiando nesse Deus, rapaz? Olha aí o que está acontecendo. Deixe de confiar nesse Senhor Deus. Melhor ficar calado. Seu negócio é com Deus. Você sabe o Deus a quem você serve. Olha o que diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26 a 30. Jeremias, no seu lamento, mas de repente ele recebe a visitação do Senhor e disse assim, olha, eu aprendi uma coisa nessa minha prova. Eu aprendi que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Oh, glória a Deus. Bom é ter esperança. Você ainda tem esperança, meu irmão? Continue esperando e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Versículo 27. Bom é para o homem suportar. Olha aí. Suportar. Suportar o quê? O jugo. O que é jugo? Uma canga, um peso. Não é fácil, não. Veja lá quando coloca o jugo no pescoço do boi, como ele acha ruim. Mas tem que suportar. Jeremias está dizendo aqui, olha. É bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário. Ficar em silêncio. Você já ficou assim em silêncio, só meditando? O inimigo lhe afronta. O inimigo tenta roubar sua fé. Roubar sua confiança em Deus. E a Bíblia está dizendo, olha, se assente solitário. Lá naquele cantinho da sua sala, naquele sofá. Abra a Bíblia, Isaías 36, 37. Leia, medite. Fique em silêncio. Põe a sua boca no pó. Tem momentos que você vai orar em pé, não dá. Sentado, não dá. Aí você se deita. Boca no pó. Talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Porque bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação
do Senhor. Aleluia. Eu aprendo aqui com Ezequias que nas crises, nas dificuldades, não podemos perder o controle emocional. Ezequias era rei. Ezequias podia se levantar e partir para cima, e partir para a guerra, e vamos guerrear, vamos mostrar que Deus é conosco, que a gente vai bater aqui, vamos bater, vamos pegar a espada aqui. Não era hora de guerrear. Não era hora de lutar. Era hora de ficar em silêncio, aguardando o livramento da parte do Senhor. Essa palavra está vindo do coração de Deus para o coração de pessoas que me ouvem essa noite. Talvez você tenha falado muito, tenha respondido muito, mas é hora de calar, é hora de ficar em silêncio. Não perca o seu controle. O inimigo quer que você perca o controle emocional. O inimigo quer que você grite, que você fale, que você xingue, que você chame nome, nomão. Não. Peça a Deus equilíbrio emocional. Peça a Deus controle. Há muitas pessoas que têm uma inteligência fantástica, mas não têm inteligência emocional. Aí o inimigo sabe o ponto fraco, aí afronta. Aí provoca. Aí ele começa a esbravejar o inimigo. Olha aí, tá vendo? Foi o que eu disse. Não, meu irmão, na hora da crise, não perca o seu controle emocional. Permaneça calado, aguarde em silêncio e você vai ver o livramento que o Senhor vai lhe dar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, na hora da crise, soube orientar o povo. Não perdeu o controle emocional, não. Ezequias soube orientar o seu povo, levou o povo a buscar a Deus, a confiar em Deus. Aleluia! Glória a Deus! A se humilhar, ficar calado, ficar em silêncio e esperar o livramento do Senhor. Rabsaque deu a entender que para isso era preciso um milagre. Rabsaque deixou claro, naquele momento difícil, vocês nem espere para que vocês sejam livres da mão do grande rei Senaqueribe. Tem que acontecer um milagre. E é difícil esse milagre acontecer. Irmão, Satanás ainda hoje ele emprega táticas semelhantes contra o filho de Deus. Isso é uma tática do inimigo. Ele lhe diz que quando estão em grande necessidade, em grande aperto, não é? Aí ele chega e diz, não adianta você buscar a Deus, não adianta você esperar um milagre da parte do Senhor, que esse milagre não vai vir, a coisa está muito difícil. Ora, irmão, é exatamente aí, em tempo de crise, é exatamente em momentos mais difíceis que Deus gosta de operar os seus milagres. Glória a Deus. Foi aí que Deus operou e opera milagres em favor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver tudo fácil e acontecer, não é milagre. Milagre é quando quebra as leis naturais. Milagre é algo extraordinário. Milagre é algo além da medicina, além da força humana, além do poder econômico. Quando parece que não tem jeito, é aí que Deus chega e dá jeito ao que não tem jeito, e mostra que Ele tem poder para dar jeito naquilo que não tem mais jeito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Rabsaque, na sua provocação, dizia, vocês ainda vão continuar confiando nesse Deus? Está difícil demais. Só um milagre. Só um milagre. Pois é, Rabsaque, inimigo do povo de Deus. É nessa crise mesmo que Deus vai operar os seus milagres. Eu já estou vendo Deus fazendo milagre na casa de crente. Eu já estou vendo Deus multiplicando o azeite da viúva, a farinha da panela. Eu já estou vendo o nosso Deus fazendo coisas grandes. Aleluia! Porque Ele é um Deus de milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Na NVI diz assim, quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Era Deus orientando a Josafá. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam. Não precisa lutar não.
Tem momento que Deus diz lute, tem outro momento que ele diz pare. Pare, fique parado e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Ele está com você, meu irmão. Povo de Judá, de Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, sabe qual o caminho a se tomar quando estamos cercados, sitiados, isolados, de quarentena? Sabe qual o caminho a tomar, irmãos? Aprender com Ezequias que na crise, no isolamento, quando o inimigo é forte demais, o melhor caminho é se humilhar e buscar ao Senhor. O inimigo que está diante de você é muito grande, é muito forte, é muito poderoso, está lhe ameaçando, lhe afrontando, você não tem condições de enfrentar. Vamos aprender com Ezequias? Na hora que Ezequias descobriu que o rei era grande, o exército era poderoso, e ele não tinha condições, capítulo 37 de Ezequias, veja o que é que Ezequias fez. E aconteceu que, tendo ouvido isto, Isaías 37 primeiro, o rei Ezequias, ouvindo isso, rasgou seus vestidos, se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor. Aleluia! Ezequias viu que não podia, Ezequias viu que ele era pequeno, o rei era grande. Às vezes, aquele que nos afronta é maior. Você não vê forças, não vê por onde enfrentar. Vamos aprender aqui com Ezequias. Quando o rei é grande, quando o exército é poderoso, e você não tem capacidade de enfrentar, se humilhe, se vista de pano de saco, e vá para os pés de Jesus, que você vai ver a vitória que ele vai lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias entrou na presença de Deus e foi fazer uma intercessão sincera ali diante do Senhor. Ezequias mostrou uma profunda preocupação pela desonra a Deus, contida na blasfêmia de Rabsaqué. Você não está lutando por você mesmo. Você não está defendendo a sua honra. O inimigo está afrontando a Deus. Não é a você, é a Deus. Se estão lhe dizendo, onde está teu Deus? Vale a pena confiar nesse Deus? Essa afronta não é a você não, minha irmã, nem meu irmão. Essa afronta é ao Deus vivo. Ezequias entendeu isso e ele foi à presença de Deus. Irmãos, os que possuem as maiores chances de vencer são aqueles que, ao invés de ficar discutindo, desce na presença de Deus. Esses são os que têm as maiores chances de vencer. Eles não ficam discutindo, eles não batem boca, eles não partem para guerrear, eles se calam e entram na presença de Deus. Elevam seus corações a Deus em oração, aí sai da frente. A rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, dizia, eu tenho mais medo de um crente de joelho do que um exército armado de metralhadora. Glória seja dada o nome de Jesus. Ezequias, um homem de Deus, aí foi buscar Deus em oração, humilde, contrito, rasgou as suas vestes, humilhado. Mas teve outra coisa linda que Ezequias fez, está no versículo 2. Isaías 37, 2. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano, de saco, enviou-os a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, é dia de vitupério, é dia de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Olha que atitude linda Ezequias toma. Ezequias reconhece que o rei Senaqueribe era um grande rei. Ezequias reconhece que o exército da Síria era maior que o exército de Judá.
Ezequias reconhece que não tinha como enfrentar. Aí ele nos ensina aqui mais uma lição. Ele diz, quando o exército é grande, o rei é forte e poderoso, você se humilhe, rasgue as suas vestes, se vista de pano de saco, se humilhe e vá para a presença de Deus, que Ele é quem vai guerrear por você. Mas tem mais. Busque ouvir a palavra do profeta. Busque ouvir a palavra do Senhor. Oh, que coisa linda é a Bíblia, irmãos. Ezequias, vá na casa do profeta Isaías. Diga a ele que fale o que Deus está mandando para me dizer. Glória a Deus. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia. Nós estamos em um tempo de angústia ou não, irmãos? Sim. Tempo de angústia, de vitupério, de blasfêmia. São chegado o momento de dar à luz aos filhos e as mulheres não têm força para dar à luz. Meus amados irmãos, em tempo de aflição, a melhor coisa que você pode fazer e eu posso fazer, é buscar a face de Deus, rogar que Ele nos fale. Fala comigo, Deus, fala pela palavra, fala por profecia, mas fala, eu quero ouvir a tua voz. Olha que lição preciosa Ezequias está nos ensinando. Busque ouvir a voz de Deus. Tem gente que fica buscando ouvir a voz disso, a voz daquilo outro. É bom que você ouça para se orientar, mas a voz que vai lhe dar o rumo, a voz que vai lhe dar o caminho certo, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Isaías fala para nós, aleluia, numa crise como essa, que é comparada a uma mulher que não consegue dar à luz, significa que eles chegaram na condição extrema. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, há muitos que me ouvem essa noite, que por certo já viram, chegar o momento da criança nascer e a mulher não ter força para dar à luz. Parto normal, a mulher vê que chegou o momento da criança nascer e a médica ou a parteira, antigamente tinha umas parteiras, né? Quando eu nasci era parteiras. Glória a Deus. Minha mãe foi uma benção, 15 filhos, tudo em casa. Glória a Deus. Tudo com a parteira. Glória a Deus. Mas imagine chegar a hora de nascer, né? Chegar a hora de nascer e a mulher não ter força para dar à luz. Pois foi como Ezequias se considerou naquele momento. Vai, diga a Isaías o profeta, diga, eu estou vivendo dias de angústia. Eu estou vivendo dias de vitupério. Eu estou vivendo dias de blasfêmia. O inimigo está blasfemando de mim, está mangando da minha cara, dizendo, onde está teu Deus? Tu está confiando em Deus? O que é que Deus vai fazer por ti? Glória a Deus. Ezequias, diga ao profeta que eu estou me sentindo como uma mulher que quer dar luz e não tem força para o menino nascer. Eita, irmãos, que coisa tremenda. Agora eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Matthew Henry, um grande homem de Deus americano, ele disse, quando a nossa condição chega ao extremo, é a hora de Deus começar a agir. Matthew Henrique disse isso. Quando a condição do homem é extrema, chegou no limite, é a hora, é a oportunidade de Deus começar a agir. Aleluia. Aleluia. Quem sabe tem pessoas que me ouvem essa noite que está nessa hora extrema de limite. E essa palavra vai para você. Se você não tem mais forças, você chegou no seu limite, receba essa palavra essa noite. Chegou a hora de Deus entrar com providência na tua casa. Chegou a hora de Deus entrar com providência na tua vida. Oh, glória a Deus. E eu vou dizer mais, a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 10, 12, diz que Deus não prova além do suportar. Antes, com a provação, Ele dá o escape, a vitória vem.
pode aguardar o livramento do Senhor. É somente fazer como diz 2 Crônicas 7,14, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus faz promessa. Aí diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai te sarar. Deus vai te sarar. Deus vai sarar essa terra, irmão. Deus vai sarar São Miguel dos Campos. Deus vai sarar Alagoas. Deus vai sarar o Brasil. Deus vai sarar este mundo ainda. Deus ainda vai sarar. Eu estou orando para Deus ainda sarar, dar uma oportunidade a este mundo. Mas primeiro, o meu povo que se chama pelo meu nome, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor. Aí Ele vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados e vai sarar a esta terra. Quem dá glória a Jesus por isto? Eu aprendo com Ezequias esta lição maravilhosa. Aleluia! Quando a crise está difícil, e você não pode, e você não tem forças, está como uma mulher para dar luz e não consegue dar a luz. É se humilhar, é se vestir de pano de saco e buscar ao Senhor, que Ele tem vitória para lhe dar. Eu aprendo mais com Ezequias. Na hora da afronta, confie na intercessão do homem de Deus. Na hora da crise, confie na intercessão do profeta de Deus. Aleluia. Olha o que diz o versículo 4. Ezequias mandou consultar Isaías. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, para o vituperar com as suas palavras. Teu Deus tem ouvido. Agora, faze uma oração pelo resto que ficou, diz na NVI. Faze uma oração pelo remanescente que ainda sobrevive. Faça uma oração na hora da crise. Olha o que é que eu aprendo com Ezequias. Interceder pelo povo. Aleluia! Na hora da afronta, confie na intercessão do homem de Deus. Quando a afronta vem, o melhor caminho é confie na intercessão. A oração é um recurso infalível do cristão quando é provado. Quer lute com dificuldades exteriores ou com inimigos interiores. A oração é um recurso infalível. Você sabe o que é um recurso infalível? Um recurso que não falha. Diante do trono da graça do Onipotente, o crente abre o coração, apresenta o seu caso, como Ezequias, apela para Deus, e Deus entra com providência. 1 Samuel capítulo 7, diz que os filisteus chegaram, a partir do versículo 7, os filisteus chegaram para lutar contra Israel em Mispa. E diz que quando os filhos de Israel viram o tamanho do exército filisteu, correram para Samuel. Disseram, homem de Deus, clama por nós, não cesse de clamar por nós a Deus, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Que é isso? O povo entendendo que precisava confiar na intercessão do homem de Deus. Aí Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto, clamou ao Senhor, o Senhor lhe deu ouvido, e Deus entrou com providência, mandou uma trovoada e destruiu os seus inimigos. Confie na intercessão, creia que Deus age. Na igreja primitiva eles oraram, clamaram, confiaram na intercessão. Pedro e João orando agora, Senhor, olha para as ameaças deles, dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra, enquanto estendes a tua mão, para quê? Para curar, para que por meio do teu poder que há no teu nome, teu Filho Jesus Cristo opere milagres e maravilhas no meio do teu povo. Olha que lindo confiar na intercessão. Confie. Quando através da intercessão podemos discernir que a glória de Deus está do nosso lado, a fé ganha a vitória. E o crente se regozija. Aleluia. Creia, confie. Na hora da crise, Ezequias nos ensina isso. Confie na intercessão do homem de Deus, na oração do servo de Deus. As melhores petições de oração são aquelas que se fundamentam na intenção de honrar a Deus. Que era o problema aqui? Era um inimigo afrontando ao Deus vivo.
E Ezequias vai interceder pelo povo. Em sexto lugar, eu aprendo com Ezequias que não devemos temer, pois só Deus tem o controle da história. Não devemos temer, só Deus tem o controle da história. 37, versículos 6 e 7. Olha, Ezequias está aqui, Isaías diz assim, ó, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não tenham medo. Não tenha medo. Eu porei um espírito e ele ouvirá um rumor, a notícia e voltará à sua terra e falo-ei cair morto à espada. Isso era Deus falando pela boca do profeta Isaías. Olha, vocês não tenham, diga a Ezequias, não tenha medo. Deus está falando essa noite com você. Você está aí com medo? Irmão, o medo neutraliza, mata a fé. O medo acovarda. Que Deus é esse que você confia, que você está assustado? Eu estou sabendo de crente aí que está dormindo debaixo da cama com medo. Que fé é essa? Que confiança em Deus é essa? Confia no Senhor e Ele te guarda em cima da cama, debaixo do lençol, sem lençol, do jeito que tu tiver. Quem te guarda é Deus, o guarda de Israel. Confie no Senhor. O profeta mandou essa mensagem para Ezequias. Diga a Ezequias que ele não tenha medo. Ele confie. Ele não tem confiado até agora no Senhor. Diga a ele que ele continue confiando no Senhor. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor, Ele me achou, me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Busque a Deus, Deus vai tirar esse temor do seu coração. Esse medo que tanta gente está com medo, né? Tem gente com medo de botar a cabeça do lado de fora da porta. Glória a Deus. Não, meu irmão, busque ao Senhor, que Ele vai lhe livrar desse temor, desse medo que está lhe neutralizando, que está roubando a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Ezequias conhecia a soberania de Deus. Isso é fundamental para nós. Quando é que a gente sabe que o nosso coração está preparado para o sofrimento? Quando a nossa fé está baseada no conhecimento de um Deus que é soberano, que governa céu, terra e mar. O versículo seguinte, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas dos mensageiros, né? A carta que Rabsaque mandou, quando Ezequias recebeu, qual foi que Ezequias fez? Orou ao Senhor, dizendo, foi que ele disse, versículo 16, ó Senhor dos exércitos, ó Jeová Sabaote, tu que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, que é isso? Ezequias cria na soberania de Deus. Tu que reinas sobre todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor o teu ouvido. Eu aprendo aqui com Ezequias, na hora da crise, na hora da dificuldade, quando ilhado, quando isolado, quando de quarentena, como você quer dizer, confinado, não devemos temer, pois o Deus que nós servimos é um Deus que controla tudo. Só tem Ele como Deus Todo-Poderoso. Só Tu és Deus, não tem outro Deus. Só Tu és Deus. Tu governa os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Tudo está no controle de Deus, irmão. Aleluia. Salmo 9, versículo 9 e 10. Senhor, Tu és um alto refúgio para o oprimido, dizia Davi. Refúgio nas horas de angústia. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, nunca desamparas aqueles que Te buscam. Ô, irmão, conhece o Teu Deus. Conhece o Teu Deus. Ele é um refúgio. Ele é um abrigo seguro para aqueles que conhecem. Aleluia, o Seu nome. O que sustenta o crente não é o tempo de fé, é a sua compreensão a respeito do Deus a quem ele serve. Se o seu Deus, você conhecer apenas um pouquinho dele, sua fé vai ser pequena. Mas o que vai lhe sustentar em tempo de crise é a compreensão que você tem a respeito de Deus. Ezequias
Quando o problema é maior, ele nos ensina a depender de Deus, confiar em Deus. Aleluia, é a última sentença, a última lição dessa noite. O problema é grande, o inimigo que te afronta é forte. Dependa de Deus, confie em Deus, fique na dependência de Deus. Senaqueribe tinha o exército mais poderoso do mundo. Mas pensa quem é o mais poderoso do mundo? Quem pensa que é o mais poderoso do mundo? Não é nada. Quem pensa que pode tudo, pode nada. Quem pensa que sabe tudo, você não sabe é nada. Só Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode dizer: eu sou, eu posso e eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus tremendo. Para terminar, versículo 29. Olha a mensagem que Deus manda agora para terminar a história, para você ver se vale ou não vale a pena confiar nesse Deus. Versículo 29. Por causa da tua ira contra mim, Senaqueribe, Rabsaqué, porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus beiços, não é lábios não, é beiço mesmo que a Bíblia diz, nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Aleluia. Vale ou não vale a pena confiar nesse Deus? Eu pergunto e você me responde: vale a pena ou não vale a pena confiar nesse Deus? Ezequias confiou em Deus, foi afrontado, foi ameaçado, ficou isolado, ficou de quarentena, o inimigo afrontando, mas ele confiando, ele dependendo de Deus, ele buscando a Deus, ele ali humilhado, na presença de Deus. Daqui a pouco, aí Deus mandou o recado através do profeta Isaías. Vai e diga lá aos servos de Senaqueribe, diga lá para eles, por causa da tua ira, por causa das tuas palavras, por causa da tua arrogância, tu está pensando que é alguma coisa, tu não é nada. Aleluia. Eu vou colocar um anzol, no teu nariz. Deus disse: olha, eu vou fazer com ele como se faz com peixe. Eu vou jogar o anzol e vou puxá-lo pelo nariz. Eu vou colocar um freio nos beiços dele, como se coloca um freio na boca do cavalo. Eu vou colocar um freio nele, para ele saber que tem Deus Todo-Poderoso, que ele não pode afrontar o Deus vivo. Aleluia! E pelo caminho que ele veio, ele vai voltar de marcha ré. Nesta noite, essa é a palavra do Senhor. Aleluia! O inimigo que está te afrontando na tua casa, na tua vida, pelo caminho que ele veio, Jeová vai fazer ele voltar de marcha ré. Se Deus quiser, numa noite como essa, irmão, ele acaba com toda essa afronta que o inimigo está fazendo. Pega esse vírus e do inferno de onde ele veio, Deus faz ele voltar de marcha ré. Eu estou orando para Deus fazer isso. Deus, pega esses vírus tudinho, queima e faz eles voltar de marcha ré para o inferno. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Para terminar, versículo 30. E isto te será por sinal. Olha o sinal que Deus deu. Este ano, isso é muito lindo. Esse ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, isto é, no ano que vem, o que daí proceder. E no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinha e comei os frutos daí. O que é que Deus está dizendo? Eu vou dar vitória. A vitória vai vir. Vamos começar a pensar no futuro. Daqui para frente, irmãos, Deus vai entrar com providência. Eu já estou vendo a vitória de Deus, irmão. Agora, cada crente precisa ter a inteligência de que não vai ser, as coisas não vai ser fácil assim de uma hora para outra, não. Vai ser lentamente. Vai ser devagar. No primeiro ano, Deus mandou dizer aqui por Isaías, vai se comer daquilo que nasceu. Aquilo que você tem. No outro ano, aí vai se comer o que proceder. E no terceiro ano,
Aí você vai semear, você vai cegar, e aí vai vir a prosperidade. O que é que Deus está falando? Que tem tempo que Ele vai operando lentamente. Não é? As coisas vão se resolvendo devagar. Ninguém pensa que vai ser de uma hora para outra, não. Daqui para frente, as coisas vão ser assim mesmo, vai ser devagar. Não é? Glória a Deus. Por que vai ser assim, pastor? Porque Jesus está voltando. Se as coisas afrouxar de uma vez, o povo também se esquece de Deus e já volta a viver a mesma vida de antes. Aí Deus diz, não, agora veio esse aperto, eu vou afrouxando a corda aos pouquinhos. O nó cego que foi dado, eu vou desfazer esse nó devagarzinho. Primeiro ano, come o que tem. Eita, vamos ver se sobrou. O que sobrou, vai comer nesse ano. Vamos plantar outra vez, depois nós vamos comer um pouquinho, no outro ano vamos comer o que se plantou. E no terceiro ano, lentamente, é fase 1, fase 2, fase 3, e vamos devagar, e dando glória a Deus, porque a nossa vitória só depende de uma intervenção de Deus ao nosso favor. A Bíblia diz que veio um anjo do céu, lá pelo versículo 36, diz que veio um anjo do céu, veio um anjo do Senhor, glória a Deus, feriu o arraial dos assírios, e 185 mil morreram. Pela manhã cedo, diz que tudo era morto no vale. Eu não tenho tempo aqui para narrar esse momento, mas aqui está a vitória. Só depende do querer de Deus. Se Ele quiser, Ele manda um anjo só e resolve a parada. O nosso é continuar sabendo que o crente fiel passa por prova. Mas vale a pena, repito, vale a pena confiar no Senhor. Se a luta está grande, se humilhe, se vista de saco, vá orar, vá buscar Deus. Se o inimigo está afrontando, fique calado, fique em silêncio e veja o livramento do Senhor. Aqui só precisou de um anjo. Um anjo só matou 185 mil. Um anjo só. Eu fico pensando que Jesus, quando estava lá no Getsemane, na hora que chegou aquele grupo de soldados querendo prender Jesus, espada na mão, machote e tal. Pedro até ficou nervoso, pegou a espada, meteu, arrancou a orelha de um. Jesus disse, Pedro, mete a tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai agora, e meu Pai me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Se eu quisesse, eu oraria agora ao meu Pai, e Ele mandaria mais de 12. Você sabe quanto é uma legião? 6.000. Se fosse 12 vezes 6, dá 72 mil anjos. Jesus disse, está vendo, Pedro, a gente está aqui. Se eu quisesse agora, eu pedia a meu Pai, Ele mandava 72 mil anjos aqui de uma vez. Olha, irmão, se um anjo só matou 185 mil, pega a calculadora aí, multiplique 12 mil anjos vezes 185 mil. Cada anjo matando 185 mil. Vezes 12 mil. Vai estourar a sua calculadora. Mais de 12 legiões. 12 vezes 6 mil, que é uma legião, 72 mil. 72 mil vezes 185 mil. Estoura a calculadora. E acabar com a terra toda de uma vez. É só Deus querer e a tua vitória vai chegar. Descansa em Deus, continua esperando no Senhor, vá dormir essa noite dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor e receba essa palavra no seu coração.